nome de jornalistas furiosos que começou com acusações de ele faltou com respeito para com o profeta, logo passou a acusá-lo de agir com a intenção de desacreditar o profeta. Quando até mesmo o exército se mostrou relutante em fazer calar os militantes islamitas, coube ao próprio Sunai debelar um incêndio. Na esperança de aplacar o medo deles, passou a levar consigo um exemplar do Corão e a declarar aos islamitas conservadores o quanto amava aquele livro que era, em muitos aspectos, muito moderno. Mas a única coisa que conseguiu com isso foi criar uma oportunidade para os jornalistas kemalistas que abominavam o seu orgulho por ter sido o escolhido pelo povo para o papel de Atatürk. Nunca escreveram eles. Atatürk tentou agradar aos fanáticos religiosos. Os jornais que apoiavam o golpe militar publicavam e tornavam a publicar a foto de Sunay numa pose espiritual com um exemplar do Corão com a legenda "O homem certo para o papel de Atatürk". A imprensa islâmica dava o troco divulgando fotografias de Sunay bebendo haqq, com legendas do tipo "Ele bebe haqq, como Atatürk", e o homem certo para fazer o papel do grande profeta? Esse tipo de guerra entre a imprensa islâmica e a imprensa secular se repetia aproximadamente a cada 2 meses, mas agora o objeto da disputa era Sunay. Durante uma semana não se podia abrir o jornal sem ver Sunay. Uma foto o mostrava tomando cerveja sofregamente num comercial que ele fizera alguns anos antes. Outras, ele levando uma surra num filme que fizera na juventude, levantando o punho desafiadoramente diante de uma bandeira com uma foice e um martelo, ou vendo sua esposa beijar galãs em várias peças. Havia páginas e páginas de insinuações de que sua mulher era lésbica, de que ele continuava o mesmo comunista de sempre, e de que ele e Funda Esser tinham feito dublagens para filmes pornográficos ilegais. E, dependendo do cachê, Atatürk não era o único papel que ele se dispunha a interpretar. Afinal de contas, fora o financiamento da Alemanha Oriental que lhe permitira encenar Brecht, e depois do golpe, Sunay insultar o Estado dizendo a mulheres de uma associação suíça que a tortura era prática comum na Turquia. Finalmente, um oficial de alta patente convocou Sunay ao quartel-general para informá-lo, em termos sumários, de que todo o exército achava que ele devia desistir de sua candidatura. Aquele não era o mesmo oficial benévolo que convocara a Ankara vários jornalistas arrogantes de Istambul para recriminá-los por criticar a ingerência do exército na política, e logo depois ofereceu-lhes chocolate, mas um oficial menos jovial do mesmo departamento de relações públicas. Ele não amoleceu nem um pouco ao ver Sunay trêmulo de medo e arrependimento. Em vez disso, ridicularizou-o por apresentar seus próprios pontos de vista políticos na qualidade de homem escolhido para Atatürk. E mencionou a breve visita feita por Sunay alguns dias antes à cidade natal do herói, no curso da qual ele desempenhou o papel do estadista do povo. Aclamado por multidões em Carriate e por uma massa de trabalhadores da indústria do fumo e de desempregados, Sunay subiu na estátua de Atatürk, na praça principal da cidade, fazendo os aplausos redobrarem ao apertar a mão de Atatürk. Quando um repórter de uma revista popular lhe perguntou se pensava em deixar o palco para entrar na política, Sunay respondeu: se o povo desejar. O gabinete do primeiro-ministro anunciou que o filme sobre Atatürk fora adiado indefinidamente. Sunay era experiente o bastante para engolir essa derrota. Sua perdição se deu com o que se seguiu. Durante sua campanha pelo papel de Atatürk, que durou um mês, ele aparecera tanto na televisão que as pessoas terminaram por associar a sua voz à de Atatürk. Por isso, ninguém mais lhe oferecia trabalhos de dublagem. Os anunciantes da televisão, outrora tão satisfeitos em tê-lo no papel de um pai sensato, com um jeito especial para comprar apenas os produtos melhores e mais saudáveis, passaram a ignorá-lo. Eles achavam que os telespectadores achariam estranho ver um Atatürk fracassado, empunhando uma broche e segurando uma lata de tinta, ou explicando por que estava tão satisfeito com o seu banco. Mas, pior mesmo era a gente que acredita em tudo o que lê nos jornais, porque agora acreditava piamente que Sunay era inimigo tanto de Atatürk como da religião. Alguns acreditavam até que ele não se importava que sua mulher beijasse outros homens. Ou, quando não acreditavam, comentavam muito que não há fumaça sem fogo. A principal consequência desses reveses foi a redução do número de pessoas que iam assistir aos espetáculos da dupla. Muita gente parava Sunay na rua para dizer: não esperava isso de você. Um jovem estudante secundarista da escola religiosa, convencido de que Sunay blasfemara contra o profeta e ansioso por aparecer nos jornais, invadiu o teatro de faca na mão e cuspiu no rosto de várias pessoas. Tudo isso aconteceu no espaço de 5 dias. Então, Sunay e Funda desapareceram. Os boatos se tornaram ainda mais extravagantes. Segundo uns, eles tinham se integrado ao Berliner Ensemble, fundado por Bertolt Brecht.
a pretexto de ensinar teatro, embora na verdade estivessem aprendendo a atuar como terroristas. Segundo outros, o Ministério da Cultura da França lhes dera uma subvenção e refúgio no Hospital Psiquiátrico Francês de Sisley. Na verdade, eles tinham fugido para a casa da mãe de Funda Esser, também artista no litoral do Mar Negro. Um ano depois, eles finalmente arrumaram emprego como diretores de evento num hotel barato de Antalya. Eles passavam as manhãs jogando voleibol na areia com merceeiros alemães e empregados de escritório holandeses. À tarde, eles se caracterizavam como os personagens de teatro de sombras, Karagoz e Hassivat, e divertiam as crianças num alemão estropiado. À noite, eles subiam ao palco travestidos de sultão e de odalisca, que dançavam a dança do ventre. Assim teve início a carreira de Funda Esser como dançarina da dança do ventre, que ela continuaria a desenvolver em suas temporadas pelas províncias nos 10 anos seguintes. Durante 3 meses, Sunay conseguiu atuar como palhaço, até que um barbeiro suíço se intrometeu, interrompendo o número com piadas sobre turcos com seus haréns e barretes, intromissão que continuou na manhã seguinte na praia, onde ele começou a flertar com Funda. Sunay o espancou diante de uma multidão de turistas chocados e aterrorizados. Ao que parece, depois disso, os dois trabalharam como apresentadores, dançarinos e atores em casamentos e salões de baile em toda a região de Antalya. Mesmo quando interpretava cantores baratos, ilusionistas, comedores de fogo e comediantes de terceira classe, Sunay fazia breves discursos sobre Ataturk, sobre a República e a instituição do casamento. Funda Esser dançava a dança do ventre, então o casal, agora assumindo um ar austero e disciplinado, encenava algo como o assassinato de Banquo, interrompendo o espetáculo ao cabo de 8 ou 10 minutos para receber a ovação da plateia. Naquelas noites é que se plantavam as sementes do que mais tarde seria o grupo de teatro itinerante que percorreria toda a Anatólia. Enquanto mediam sua pressão, um dos guarda-costas de Sunay lhe trouxe um walkie-talkie. Depois de dar algumas ordens usando o aparelho e de ler uma mensagem trazida por um ajudante, seu rosto se crispou de revolta. "Estão todos delatando uns aos outros", disse ele. Ele acrescentou que à época em que fazia turnês pela Anatólia, chegara à conclusão de que todos os homens do país estavam paralisados pela depressão. "Eles ficam dias inteiros nessas casas de chá. Dia após dia eles vão para lá e ficam sem fazer nada", disse. "Você vê centenas dessas criaturas sem emprego, infelizes, inertes em todas as cidades. No país como um todo deve haver centenas de milhares deles, se não milhões. Eles já não sabem como se manter limpos, já não têm vontade de abotoar seus casacos manchados, têm tão pouca energia que mal conseguem mover os braços e as pernas. Sua capacidade de concentração era tão baixa que não conseguem acompanhar uma história até o fim, e chegaram até a esquecer como se ri de uma piada. Esses meus pobres irmãos. A grande maioria era infeliz demais para conseguir dormir. Eles ficavam felizes em saber que os cigarros que fumavam os matavam aos poucos. Eles começavam uma frase e deixavam-na morrer quando se lembravam da inutilidade de continuar. Eles viam televisão, não porque gostassem dos programas, mas porque não suportavam ouvir as conversas depressivas dos companheiros, e a televisão ajudava a silenciá-las. O que queriam mesmo era morrer, mas não se julgavam dignos do suicídio. Por ocasião das eleições, votavam nos partidos mais ordinários e nos piores candidatos, os mais repugnantes, por um desejo de autopunição. Pelo mesmo motivo, insistia Sunay, eles preferiam os generais golpistas que propunham francamente a necessidade de punição aos políticos que viviam falando em esperança. Funda Esser, que voltara ao salão, acrescentou existirem também muitas mulheres infelizes que se desgastavam tendo um monte de filhos, tecendo tapetes, trabalhando como operárias nas fábricas de tabaco ou cuidando de doentes por salários de fome, enquanto seus maridos estavam sabe Deus onde. Eram essas mulheres que gritavam e reclamavam com os filhos o dia todo, que tocavam a vida para diante. Se elas desaparecessem, seria o fim da linha para os milhões de homens sem alegria, sem emprego nem objetivo, que agora se vêem em toda a Anatólia. Eles parecem todos iguais, com suas camisas sujas e barbas por fazer. Sem as mulheres para cuidar deles, terminariam como os mendigos que morrem de frio nas esquinas durante as ondas de frio, como os bêbados que saem trôpegos dos bares e caem em bueiros destampados, ou como o vovô Gagá, a quem se pede que vá comprar pão e que vai de pijama e sandálias e se perde no caminho. Esses homens são legião, como a gente viu nessa desgraçada cidade de Kars. Embora devessem a vida às suas mulheres, o amor que sentiam por elas lhes dava tanta vergonha que eles as torturavam.
Dei 10 anos à Anatólia porque eu queria ajudar meus infelizes amigos a sair do sofrimento e do desespero, disse Sunai. Não havia autocomiseração em seu tom de voz. Eles nos acusaram de comunistas pervertidos, espiões a soldo do Ocidente e testemunhas de Jeová. Disseram que eu era cafetão e que minha mulher era prostituta. Vezes sem conta, nos jogaram na cadeia, nos espancaram e torturaram. Eles tentaram nos violentar, nos apedrejaram, mas aprenderam a gostar de minhas peças e da alegria que minha companhia de teatro lhes proporcionava. Sendo assim, agora que tenho em mãos a maior oportunidade de minha vida, não posso fraquejar. 2 homens entraram no salão. Como da outra vez, um deles passou um walkie-talkie a Sunai. O aparelho estava no viva-voz e cá ouvia a gente falando. Cercaram um barraco do bairro da Represa. Alguém que estava dentro abriu fogo contra eles. Então entraram e encontraram um dos guerrilheiros curdos e uma família. Na mesma frequência, um soldado dava ordens. Os subordinados dirigiram-se a ele como meu comandante. Pouco depois, o mesmo soldado dirigiu-se a Sunai, primeiro para lhe contar seus planos, depois para pedir sua opinião, agora parecendo mais um velho colega de escola que o líder de uma revolução. Aqui em Kars tem um sujeito baixinho que é oficial de brigada, disse Sunai ao notar o interesse de cá. À época da Guerra Fria, o comando militar tinha suas melhores forças concentradas no interior, em Sarikams, em antecipação a uma incursão soviética. Quando muito, o pessoal daqui serviria para executar manobras diversionistas durante o primeiro ataque. Naquela época, eles estavam aqui principalmente para guardar a fronteira com a Armênia. Então Sunai lhe contou que na primeira noite, depois que ele e K chegaram no mesmo ônibus procedente de Erzurum, ele foi ao café Campos Verdejantes e topou com o coronel Osman Nuri Solak, que era seu amigo havia uns 30 anos. O homem era um velho colega da Academia Militar de Kuleli. Naquela época, ele era a única pessoa em Kuleli que sabia quem era Pirandello e era capaz de desfiar a lista das peças de... Ao contrário de mim, ele não podia se fazer expulsar por indisciplina nem podia abraçar a carreira militar de todo o coração. Foi por isso que nunca se tornou um general do Estado-Maior. Havia quem dissesse a boca pequena que, de qualquer modo, ele era baixinho demais para ser general. Ele é um homem raivoso, perturbado, mas acho que não por causa de problemas profissionais. É porque sua mulher o deixou e levou seus filhos embora. Está cansado de viver sozinho, entediado por não ter o que fazer aqui, cansado dos mexericos da província, embora naturalmente seja ele o responsável pela maioria dos mexericos. Os açougueiros sem alvará de funcionamento que autuamos depois de declarar a Revolução, as histórias infames sobre os empréstimos do Banco Rural e os cursos sobre o Corão. Ele foi o primeiro a me dar notícia dessas irregularidades. Ele andava bebendo um pouco além da conta, ficou radiante em me ver, mas queixou-se muito de solidão. E então, à guisa de desculpas, mas também com uma ponta de vaidade, disse-me ser ele, naquela noite, o oficial de mais alta patente em Kars, por isso teria de acordar cedo na manhã seguinte. O comandante de sua brigada, cuja mulher sofria de reumatismo, fora com ela para Ankara em busca de tratamento médico. O subcomandante fora convocado para uma importante reunião em Sarikams, e o governador estava em Erzurum. Então, era ele quem estava no comando. E, como a neve ainda não parara, era claro, pela experiência dos últimos anos, que as estradas ficariam fechadas durante dias. Logo vi que aquela era a oportunidade pela qual eu esperara durante toda a minha vida. Por isso, pedi mais um hack duplo para o meu amigo. De acordo com o relatório apresentado pelo major-inspetor enviado de Ankara, o homem que K ouvira momentos antes no walkie-talkie era, na verdade, o coronel Osman Nuri Solak, ou Braço Torto, como Sunai, seu velho amigo de escola militar, preferia chamá-lo. O major relatou também que, a princípio, o coronel entendeu aquela proposta de golpe militar como mera brincadeira, uma fantasia inspirada pelo álcool, só para fazer graça. Mas assim mesmo ele levou adiante o gracejo, acrescentando que a coisa podia ser feita com 2 tanques. O fato de ter realmente executado o plano deveu-se mais ao seu desejo de não parecer falta de coragem diante da insistência de Sunai, e sua convicção de que, quando tudo terminasse, Ankara ficaria satisfeita com o resultado, que há qualquer rancor, ressentimento ou desejo de glória pessoal. De acordo com o relatório do major, porém, ele infelizmente comprometera seus princípios ao entrar no bairro República e invadir a casa de um dentista partidário de Ataturk para resolver uma briga por causa de uma mulher. O coronel usara metade de um esquadrão para vasculhar casas e escolas, e 4 caminhões e 2 tanques T1. Estes tiveram de ser usados com muito cuidado por falta de peças sobressalentes, mas foram os únicos equipamentos militares de que ele lançou mão. «Si?»
não levarmos em conta as mortes inexplicadas atribuídas a equipes especiais como Zedemir Kohl e seus amigos, a maior parte das ocorrências foi coisa típica de circunstâncias extraordinárias como aquelas. Em outras palavras, o grosso das ações foi executado por vários oficiais diligentes do MIT e da polícia. Afinal de contas, eles tinham as fichas de toda a cidade e empregavam 1/10 da população como informantes. Na verdade, esses mesmos oficiais ficaram tão entusiasmados com o boato sobre a manifestação que os secularistas estavam planejando fazer no Teatro Nacional que enviaram telegramas oficiais aos amigos que se encontravam fora da cidade, pedindo-lhes que voltassem para não perder a oportunidade de se divertirem. Pelo que conseguiu ouvir pelo walkie-talkie, K deduziu que a escaramuça no bairro da Represa chegara a uma nova fase. Ao ouvir os 3 disparos, primeiro pela frequência do rádio, depois vindos pelo ar, abafados pela planície coberta de neve, K chegou à conclusão de que o som dos disparos se propagava melhor quando amplificado por um walkie-talkie. Não seja cruel, disse Sunai no walkie-talkie, mas faça-os sentir a força da revolução e do Estado e mostre-lhes quanto estamos decididos. Ele ergueu a mão esquerda e, apoiando o queixo entre o polegar e o indicador, assumiu uma pose de meditação profunda, um gesto tão inconfundível que lembrou a K uma cena de meados da década de 70, em que Sunai fizera a mesma pose ao pronunciar aquelas mesmas palavras num drama histórico. Mas ele não estava tão elegante como aquela época. Estava pálido, parecendo cansado e extenuado. Sunai pegou um binóculo militar de 1940 que estava sobre a sua mesa, o casaco de feltro grosso, mais esfarrapado que ele usara durante os 10 anos de andanças pela Anatólia, e, depois de colocar o chapéu de pele, tomou o K pela mão e o levou para fora. O frio pegou o K de surpresa. Ele o fez pensar em como eram frágeis e insignificantes os sonhos e desejos humanos, como eram inconsistentes as intrigas e políticas do dia a dia, comparadas aos ventos frios de Kars. Notou que a perna esquerda de Sunai estava muito mais comprometida do que ele imaginava. Ao chegarem à calçada coberta de neve, ficou admirado com o vazio das suas brancas e brilhantes, e quando lhe ocorreu que, em toda a cidade, eles deviam ser os únicos a andar pelas ruas, sentiu um vivo contentamento. Embora a bela cidade coberta de neve com suas velhas mansões vazias só pudesse fazer um homem apaixonar-se pela vida e sentir o desejo de amar, K estava sentindo muito mais que isso. Ele também se comprazia naquela proximidade com o verdadeiro poder. Esta é a parte mais bonita de Kars, disse Sunai. Esta é a 3ª visita de minha companhia de teatro a Kars em 10 anos. E é para cá que sempre venho quando anoitece, para sentar-me sob os choupos e os oleandros, ouvir o melancólico crocitar dos corvos e das pegas, contemplando o castelo, a ponte e o Ramã de 400 anos. Agora os dois estavam na ponte sobre o rio Kars congelado. Sunai lançou um olhar aos barrancos espalhados na colina que se erguia à margem esquerda e apontou um deles. Imediatamente abaixo dessa casa, logo acima da estrada, cá havia um tanque e um pouco mais adiante um caminhão do exército. Nós estamos vendo vocês, disse Sunai no walkie-talkie, olhando pelo binóculo. Pouco tempo depois, eles ouviram 2 disparos, primeiro pelo walkie-talkie, depois ressoando no vale pelo qual o rio corria. Seria aquilo uma espécie de saudação? Logo adiante, na entrada da ponte, 2 guardas os esperavam. Mais do que guardas, eles eram guarda-costas. Eles lançaram um olhar à favela miserável. Uns 100 anos depois que um caminhão russo destruíra as casas de campo dos pachás, os pachás otomanos, os pobres vieram para ali reclamar os seus direitos e contemplaram o parque na margem oposta que outrora fora o coração da burguesia de Kars e a cidade que se erguia para além dele. Foi Hegel quem primeiro observou que a história e o teatro são feitos do mesmo material, disse Sunai. Lembre-se, assim como no teatro, a história escolhe aqueles que vão desempenhar os papéis principais, e assim como os atores testam sua coragem no palco, os poucos que a história escolhe fazem o mesmo no palco da história. Todo o vale ressoava com explosões. Disso K deduziu que a metralhadora no alto do tanque estava sendo usada. O canhão do tanque também fizera alguns disparos, mas errara o alvo. As últimas explosões foram causadas por granadas de mão. Um cachorro preto latia, a porta do barraco se abriu e saíram 2 pessoas com as mãos erguidas. K avistava línguas de fogo lambendo as vidraças quebradas. Durante todo esse tempo, o cachorro latia alegremente, correndo de um lado para o outro, a cauda abanando quando se aproximava das pessoas que se arrastavam no chão. K viu uma pessoa correndo ao longe e ouviu os soldados abrirem fogo. O homem que corria caiu no chão e tudo ficou em silêncio. Muito depois alguém gritou, mas àquela altura
A atenção de Sunai já estava em outra coisa. Seguidos pelos guarda-costas, eles ignoraram a cena que se desenrolava lá fora e entraram novamente na oficina de confecções. No momento em que K olhou mais uma vez o delicado e antigo papel de parede da velha mansão, sentiu que não podia deter um novo poema que agora esperava por ele, e por isso refugiou-se num canto. O poema ao qual ele daria o título de Suicídio Poder contém ousadas referências a esse passeio com Sunai, descreve a excitação do poder, o sabor da amizade que ele travara com aquele homem e seu sentimento de culpa em relação às jovens suicidas. Mais tarde chegaria à conclusão de que, naquele poema vibrante e refletido, os acontecimentos que ele testemunhara em Kars tinham encontrado sua mais poderosa e autêntica expressão. Deus é justo o bastante para saber que a questão é como você vive a sua vida. No QG, em companhia de Sunai. Quando Sunai viu que K concluíra seu poema, levantou-se da mesa de trabalho atravancada e cruzou a sala, maquejando para cumprimentá-lo. O poema que você leu no teatro ontem era muito moderno também, disse ele. Pena que o público de nosso país não seja refinado bastante para entender a arte moderna. É por isso que meus espetáculos sempre incluem dança do ventre e as confissões do goleiro Vural. Eu dou ao povo o que ele quer. Em seguida, lhe dou uma dose pura de drama da vida real. Prefiro misturar a arte de alto e de baixo nível para o povo a ficar em Istambul fazendo comédias de boulevard patrocinadas por bancos. Agora, cá entre nós, me diga por que você não identificou nenhum dos islamitas suspeitos que lhe mostraram no quartel central da polícia e na escola de veterinária. Porque eu não reconheci nenhum deles. Quando os soldados viram quanto você gostava do jovem que o levou até Azul, quiseram prendê-lo também. Eles já estavam desconfiados. Você veio lá da Alemanha, a esta altura da Revolução, e testemunhou o assassinato do diretor da escola. Queriam submetê-lo ao interrogatório, torturá-lo um pouco, só para ver no que ia dar. Eu é que os impedi. Respondo por você. Muito obrigado. Uma coisa que ninguém consegue entender é por que você beijou o rapaz que o levou até Azul. Eu não sei por quê, disse K. Ele era muito honesto e sincero. Eu achava que ele ia viver 100 anos. Você quer saber que tipo de jovem era esse? Nesse cuja morte você lamenta tanto? Deixe-me ler uma coisa para você. Ele pegou um papel em que se lia o seguinte. Certo dia de março passado, o rapaz fugiu da escola e se juntou a um grupo que quebrou as vidraças da cervejaria da Alegria para vender álcool durante o Ramadã. Por algum tempo, andou fazendo trabalhos avulsos na sede do Partido da Prosperidade, mas parou. Fosse porque suas opiniões radicais causavam medo, fosse porque teve um colapso nervoso que assustou todo mundo. Havia mais de um informante na sede do partido. Ele admirava Azul e andou-lhe fazendo propostas durante os 18 meses de permanência deste na cidade. Escreveu uma história que a equipe do MIT considerou incompreensível e fê-la publicar num jornal religioso com tiragem de 75 exemplares. Em algumas ocasiões, um farmacêutico aposentado que escrevia artigos para o mesmo jornal beijou-o de forma muito estranha. Por isso, Nessip e seu amigo Fazil planejaram matar o homem. Isso segundo a ficha deles. O original da carta justificando seu ato que eles planejavam deixar na cena do crime fora roubado dos arquivos. Por várias vezes, o referido Nessip foi visto andando na Avenida Ataturk, rindo com seus amigos, e numa dessas ocasiões, no mês de outubro, ele fez um gesto grosseiro para um carro da polícia não identificado que acabara de passar por eles. O MIT está fazendo um trabalho sério aqui, disse K. A casa de Sua Excelência, o Sheikh Saadetin, está sob escuta. Por isso eles sabem que a primeira coisa que você fez ao encontrá-lo foi beijar-lhe a mão. Eles sabem que você confessou a ele em lágrimas que acredita em Deus, e eles não conseguem entender por quê. Há muitos poetas de esquerda que entraram em pânico e mudaram de lado, julgando ser melhor encontrar a religião antes que essa gente tome o poder. K sentiu-se corar. Quando ele viu que Sunai entendeu aquilo como um sinal de fraqueza, a vergonha aumentou ainda mais. Eu sei que as coisas que você viu esta manhã o perturbaram profundamente. A polícia trata nossos jovens de forma brutal. Temos em nosso meio muitos animais que espancam rapazes só para se divertir, mas por enquanto vamos deixar isso de lado. Ele ofereceu um cigarro a K. Como você, passei anos de minha juventude vagando pelas ruas de Nissantas e de Beyoğlu. Eu era louco por filmes ocidentais. Via tantos quanto podia. Lia tudo que Sartre e Zola escreveram e acreditava que nosso futuro estava na Europa. Ver todo esse mundo desmoronar, ver nossas irmãs obrigadas a cobrir a cabeça, ver poemas proibidos por serem antirreligiosos, como já aconteceu no Irã. Não acho que está preparado para assistir a esse espetáculo de braços cruzados, porque você pertence ao mesmo mundo que eu. Não há mais ninguém em Kars que tenha lido a poesia de
T.S. Eliot. Mutar, o candidato do Partido da Prosperidade, leu Eliot. Disse K. Ele se interessa muito por poesia. Nós nem precisamos mais mantê-lo na prisão, disse Sunai com um sorriso. Ele assinou um documento desistindo de sua candidatura. Ele o entregou ao primeiro soldado que bateu à sua porta. Eles ouviram uma explosão. As vidraças vibraram nos caixilhos. Voltando-se em direção ao barulho, os dois olharam pelas janelas que davam para o rio Cars, mas só conseguiram ver choupos cobertos de neve e os beirais congelados do edifício fronteiro, indistinto e abandonado. Afora o guarda postado à porta, a rua estava deserta. Mesmo no meio da manhã, Cars estava mergulhado em tristeza. Um bom ator, disse Sunai, num tom ligeiramente teatral, é um homem que representa o substrato, as forças inexploradas e inexplicadas que ficaram à deriva ao longo dos séculos. Toma as lições que recolhe aqui e ali e as esconde bem fundo dentro de si. Seu autocontrole é impressionante. Nunca desnuda o próprio coração. Ninguém sabe quão poderoso ele é até subir ao palco. Ao longo de toda a sua vida, percorre estradas desconhecidas para representar nos palcos mais remotos, nas cidades mais esquecidas e aonde quer que vá, procura uma voz que irá lhe conceder a verdadeira liberdade. Se ele tiver sorte em encontrar essa voz, deve abraçá-la sem temor e seguir o seu caminho até o fim. Dentro de 1 ou 2 dias, quando a neve se fundir e as estradas se abrirem, Ankara vai jogar duro com os responsáveis por essa carnificina, disse K. Não porque abominem o derramamento de sangue. Eles vão se enfurecer porque desta vez os responsáveis não foram eles. O povo de Kars vai odiar você e essa estranha encenação que você armou. O que fará então? Você viu o médico? Meu coração está fraco e doente e cheguei ao fim de meus dias. Eles podem fazer o que quiserem comigo. Eu não me importo, disse Sunai. Escute uma coisa. Andam dizendo que se pegarmos um peixe graúdo, digamos, o homem que atirou no diretor do Instituto de Educação, se o enforcarmos imediatamente e transmitirmos o enforcamento ao vivo pela televisão, todos na cidade ficarão quietos, feito velas. Eles já estão quietos, feito velas, disse K. Ouvimos dizer que eles vão usar homens-bomba. Se vocês enforcarem alguém, a única coisa que conseguirão é aumentar o terror. Você está com medo da vergonha que vai sentir quando os europeus virem o que fizermos aqui? Você sabe quantos homens eles enforcaram para fundar esse Estado moderno que você tanto admira? Ataturk não tinha tempo para fantasias estúpidas. Desde o primeiro dia ele pendurou gente como você em cordas. E ponha mais isso em sua cabeça, continuou Sunai. Esses meninos da escola secundária religiosa que você viu hoje nas celas gravaram seu rosto na memória para sempre. Eles vão jogar bombas em qualquer pessoa e em qualquer coisa. Pouco lhes importa, contanto que se façam ouvir. E além do mais, como você leu um poema durante o espetáculo, eles vão achar que você participou da conspiração. Ninguém que seja minimamente ocidentalizado pode respirar livremente neste país, a menos que tenha um exército secular para o proteger. E ninguém necessita mais de proteção que intelectuais que se julgam melhores que os outros e desprezam o povo. Se não fosse o exército, os fanáticos estariam voltando suas facas enferrujadas contra todos eles, contra suas mulheres maquiadas e fazendo picadinho deles. Mas o que fazem esses arrogantes em troca? Eles se apegam aos seus modos ocidentais e torcem um narizinho pretensioso aos soldados que lhes garantem a liberdade. Quando a gente seguir o mesmo caminho que o Irã, você acha mesmo que alguém vai se lembrar que um liberal de coração de mingau como você derramou algumas lágrimas pelos meninos da escola secundária religiosa? Quando esse dia chegar, eles matarão você só por ser um pouco ocidentalizado, por estar assustado e ter se esquecido das palavras árabes de uma simples oração. E até por usar gravata ou casaco como os seus. A propósito, onde você comprou esse belo casaco? Posso usá-lo na peça? Claro. Só para evitar que esse belo casaco fique todo esburacado, vou lhe dar um guarda-costas. Daqui a pouco vou fazer um pronunciamento na televisão. O toque de recolher acaba ao meio-dia, portanto não saia para as ruas. Não acredito que aqui em Kars haja um islamita tão perigoso que eu não possa sair às ruas. O que está feito, disse Sunai. E principalmente eles sabem que a única maneira que tem de governar este país é nos aterrorizando. O tempo demonstra que nossos temores não eram infundados. Se não deixamos o exército e o Estado lidar com esses fanáticos perigosos, terminaremos por voltar à Idade Média, caindo na anarquia, trilhando o malfadado caminho já trilhado por tantas nações tribais da Ásia e do Oriente Médio. A postura perfeita
A voz imperiosa, os frequentes e demorados olhares dirigidos a um ponto imaginário bem acima da cabeça de seus ouvintes. K lembrava-se de ter visto Sonai fazendo as mesmas poses em cena 20 anos antes, mas aquilo não o fazia rir. Ele sentia como se fosse também